Saúdo a querida igreja com a doce e bendita paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço a Deus juntamente com vocês a oportunidade de reencontrá-los na apresentação deste trabalho. Convido a permanecer conosco, pois será, como sempre, uma bênção para todos nós. Abramos nossas Bíblias para fazermos a leitura do trecho que escolhemos. Salmo 119 e versículo 176. Último versículo do Salmo 119 e depois nós vamos ler Isaías 53 e versículo 6. Desgarrei-me como a ovelha perdida, busca o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Versículo 6 do capítulo 53 do profeta Isaías. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, ou de nós todos. Que Deus se digne em abençoar a exposição da sua santa e maravilhosa palavra. Espero que desta palavra, da meditação da mesa, venhamos levantar uma lição importante para nós. Nós louvamos a Deus pela rica oportunidade que temos de nos encontrarmos e meditarmos nesta palavra santa, boa e maravilhosa. Desgarrei-me como a ovelha perdida. O escritor certamente não está afirmando que se afastou do Senhor e rejeitou a sua palavra, pois repetidas vezes neste salmo ele já declara o contrário, e suas palavras finais são: não me esqueci dos teus mandamentos. O salmista pode estar simplesmente reconhecido que está sujeito a errar, caso não siga os ensinos da palavra de Deus. Aleluia! Meu amado irmão, a Bíblia nos afirma que somos comparados a ovelhas. Em Isaías, ele diz: todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Todo ser humano, numa ocasião ou noutra, preferiu surgir seus próprios caminhos, ou seguir seus próprios caminhos, egoístas e pecaminosos, à obediência aos mandamentos justos de Deus. Todo ser humano é culpado e, portanto, precisa da morte de Cristo em seu lugar. Todos os homens pecaram e distanciaram-se ou caíram da presença maravilhosa de Deus. Neste momento, nesse instante,
eu não sei que tipo de ovelha você está se considerando: abandonada, perdida, afastada, ferida, magra, presa, gorda ou forte. Seja qual a circunstância, você precisa de Deus. Porém, o salmista, ele diz, conforme lemos, que ele desgarrou-se, ele desgarrei-me como ovelhas perdida. Porém, ele roga, busca o teu servo. Quem sabe se você está como o salmista, desgarrado, saiu do aprisco, fugiu do rebanho e está como uma ovelha desgarrada ou perdida. Porém, ele ora e diz: busca o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Meu querido irmão, meu companheiro, você tem algo aceso no seu coração. Você caiu, você deslizou, você desgarrou-se do rebanho, mas você tem algo aceso no seu coração. Aquela formação religiosa que foi criada em você quando Jesus lhe chamou, lhe salvou, perdoou os seus pecados. Você mudou, caiu, afastou-se, mas ele permanece o mesmo. Você é convidado a voltar depressa. Um de meus amigos conta, um certo escritor, um de meus amigos conta o seguinte fato ocorrido na sua vida de condutor de trens. Havia saído de Marselha, França, com atraso e, para recuperar o tempo perdido, atravessei a grau a velocidade máxima, uns 140 quilômetros por hora. Era começo do inverno, quando são numerosos os rebanhos de ovelhas que descem dos Alpes até esta perigosa planície. Nesse momento, vi um pastor que gesticulava muito e percebi que estava com dificuldade de impedir que seus animais saltassem a cerca da via férrea. Freiei tanto quanto pude, sem comprometer a segurança dos passageiros, mas antes que o trem parasse, havia matado um pequeno rebanho de ovelhas que vagava sobre os trilhos. 30 foram as despedaçadas. O pastor ficou chocado. Não tinha conseguido deter nenhum de seus animais. Isso me fez refletir. Com muita facilidade, seguimos os maus exemplos e nos afastamos de nosso pastor para correr ao encontro de perigos mortais. A palavra do Senhor chama a nossa atenção e a consciência nos adverte. Porém, às vezes, queremos fazer nossa própria vontade e disso resultam amargas experiências.
quão necessário é dar ouvido às advertências de nosso bom pastor. Cuidado, pois como os caminhos que você tem escolhido, os caminhos do mundo conduzem inexoravelmente à morte eterna, mas os do Senhor Jesus à felicidade eterna. Querido irmão, meu dileto ouvinte, os caminhos desta vida, conforme observamos pela palavra, conduz à morte e à ruína. Porém, Deus, na sua bondade, Ele expressa para nós carinho. O nosso bom pastor, que deu a vida pelas suas ovelhas. Glória a Jesus. Nós queremos adverti-lo. Verifique o caminho que você está andando. Se você desviou o caminho traçado pela Bíblia Sagrada, pelos ensinamentos da sua igreja, você está andando por caminhos tortuosos. O final deste caminho pode trazer tristeza, pesar e condenação para você. Arrependa-se e volte o quanto antes para Deus. Volte para a sua igreja. Não seja teimoso. Volta, ovelha teimosa. Cristo espera por você. Ele continua de braços abertos, convidando: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que Deus, da sua graça, encha o seu coração de fé e que possa você voltar arrependido hoje. Amém.